Ah, Bom dia a todos. Nós pedimos essa reunião sobre o regime especial, né, que a gente vem trabalhando desde março, junto com um grupo aí de empresas, né, que teve o interesse por que já, ou melhor, que já tem um regime especial, né, que tinha um regime especial baseado em um regulamento, né, do ICMS do artigo 14, anexo 9. E esse ano nós tivemos uma surpresa, né, que o governo criou um novo decreto, né, que é o 293, e esse decreto que modificou, né, modificando o nosso regime, né, e alterando a forma que era pela base de cálculo, né, da entrada, né, enfim, criando um coeficiente, né, um coeficiente com uma redução de 30%. E com isso criou uma complicação, né, para nós que temos regime especial, criou todo um transtorno aí muito grande aí. E diante disso, a gente montou uma agenda positiva, né, com a diretoria do Sinca, junto com o nosso tributarista, o doutor Fernando Chical e a sua equipe, e com o apoio fundamental do nosso vice-governador, né, Darcy Piana, né, e nosso presidente da FEComércio, para poder mostrar, né, para o secretário, para o governo, que esse decreto criaria várias complicações, né, e a inviabilidade de nós, principalmente, que são empresas que vendem o produto para outro estado, né? Então, criaria uma indisposição e, enfim, um encerramento das nossas atividades aqui dentro do Estado e uma baixa de faturamento. Diante disso, né, dessa agenda positiva, junto com o apoio do nosso presidente da FEComércio, nosso governador Cipriana, fizemos uma agenda bastante atuante, né, desde o começo do ano, junto com o doutor Fernando, reuniões com o secretário, reuniões com o governo, levando fundamentos, né, técnicos e baseados, com base, né, para que a gente pudesse voltar, né, para o regulamento anterior. E diante disso, a gente fez uma agenda aí, né, e tivemos algumas surpresas no meio do caminho, mas enfrentamos toda essa dificuldade e agora sim é, nós tivemos aí um novo decreto, que é o 3851, né, que faz com que a gente possa ter a possibilidade de atuar com o regime anterior, né, do mesmo formato, pelo que eu entendi. Depois eu vou passar a palavra para o doutor Fernando para realmente explanar de uma forma bem técnica e os caminhos aí também, viu, doutor Fernando, como foi feito, né, dentro dessa agenda positiva. Então, esse novo decreto aí que foi publicado agora ó, recentemente, acho que no final dessa semana passada, para essa semana. Então, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Fernando, porque ele tem conhecimento técnico e pode explanar melhor do que eu, né? O que esse decreto e todo o ocorrido aí. Faz favor, doutor Fernando. Bom dia a todos. Bom dia. O Marcelo, é você que vai compartilhar a apresentação? Doutor Fernando, nós liberamos aqui também pelo doutor Iago compartilhar, a gente não estava conseguindo entrar com o arquivo aqui. O doutor Iago consegue compartilhar? Só um instantinho. Mas enquanto o doutor Iago tenta compartilhar, né, vamos fazer uma breve retrospectiva, né? No início do ano, né, foi então editado o decreto 293, né, mais precisamente no dia 27 de janeiro, alterando a regra, né, para a concessão de regimes especiais
com a atribuição da condição de contribuinte substituto tributário. Então, as alterações básicas, né, foi quanto a condição, né, para concessão de regime especial, né, em relação ao comércio atacadista. Então, a regra era para as empresas predominantemente, né, que atuassem predominantemente no comércio atacadista, e nessa alteração, então, ficou exclusivamente para comércio atacadista, então, restringido nesse quesito aí, né? Faz favor a planilha seguinte. E com relação à obtenção da base de cálculo do ICMS-ST, né? Então, havia anteriormente então, a possibilidade de obter esse valor a partir do valor da entrada mais recente, mais as despesas, né, não incluídas no preço e a aplicação do MVA. Então, essa possibilidade, então, pelo decreto 293 foi suprimida, né? E, em seu lugar, então, o critério de cálculo a partir, né, do preço de revenda, mais demais despesas não incluídas no preço, né? E uma redução de 30% no MVA, né? Visando compensar a margem do atacadista. E como os senhores têm conhecimento, né? Esse critério ficou, então, para a maioria, né, das empresas detentoras de regime especial, ficou inviável, né? Porque mesmo com redução de 30%, a base de cálculo do ICMS-ST ficava muito acima da anterior, né? Colocando em desvantagem, né, com os substitutos tributários naturais, né? No caso de estabelecimentos industriais e importadores, né? Porque eles calculam a partir do valor da entrada, né? E em razão disso, né, nós começamos um trabalho de peso, né, tendo à frente aí o nosso presidente Luiz Antônio, né, com forte apoio também do seu Paulo Penac e do seu Darcy Piano, como dito pelo nosso presidente. Primeiro ponto que nós conseguimos reverter é com relação a exclusivamente no comércio atacadista, né? Operar exclusivamente no comércio atacadista, que a gente conseguiu, então, no primeiro momento, reverter, né? Restabelecendo, né, o critério de preponderantemente no comércio atacadista. E com relação à base de cálculo do ICMS-ST, houve muita resistência da Secretaria da Fazenda no sentido de adotar aquele critério anterior, né? Embora para as empresas detentoras de regime especial, né, até o vencimento não tivesse qualquer impacto, né, mas futuramente então poderia ter esse problema aí, né? O principal motivo que Fisco alegava era a dificuldade, né, de realizar a fiscalização e que as empresas não vinham cumprindo, né, os requisitos, né, para que pudesse usar essa sistemática, né? E que na realidade eles não tinham razão, né, porque as empresas que não estavam cumprindo determinadas exigências era porque não estavam obrigados, porque no regime especial, né, dessas empresas não constava essa exigência. Mas enfim, né, o fisco se convenceu que realmente o sistema de coeficiente com redução de 30% era totalmente inviável, né? E concordou, atendeu ao nosso pleito no sentido de restabelecer, então, o critério anterior, né? Ou seja, obtenção da base de cálculo a partir do valor da entrada mais recente, acrescido das demais despesas não computadas no preço, né? E a aplicação do MVA, né? Na realidade, essa sistemática ficou como uma sistemática alternativa, né? Eles mantiveram ainda como critério principal o critério do valor de revenda. Porém, houve assim um avanço, né? Porque ao invés de redução de 30%, então eles reduziram agora para 50%. Então, a regra, digamos assim, regra geral para regime especial, então seria o valor de revenda, né,
mais demais despesas não incluídas no preço, né? E a aplicação de 50% do MVA. Esse percentual, né, então, para algumas empresas passaram a ser mais vantajosa, né, do que o critério do valor da entrada mais recente, né? Então, o fato é que hoje nós temos esses dois critérios, né? Aqueles que adotarem, então, o critério do valor da entrada mais recente, né? Então, vai ter que cumprir, né? Em relação à escrituração fiscal digital, né, a apresentação completa, né, então, da escrituração fiscal digital, especialmente nos campos 0200 e 0220, né, onde eles vão conseguir, digamos assim, vai facilitar, né, vai possibilitar, então, a fiscalização pela Receita Estadual. Quer dizer, era uma obrigação, né, para quem já estavam, para as empresas que já estavam sujeitas, né, já vinham informando, cumprindo essa obrigação, né? E agora, então, isso está consta expressamente do regulamento do ICMS. E aí, para as empresas que deixarem de cumprir, né, essa exigência, então, eles incluíram um pênalti, né? A possibilidade de exclusão pelo prazo mínimo de um ano, né? Do regime especial. Então, em linhas gerais, né, essas são as alterações, né, que são relevantes, né, para o setor, né? E as empresas que têm regime especial em vigor, né, que desejarem migrar, né, porque hoje quem tem regime especial está calculando pelo valor da entrada mais recente, né? Mas se, porventura, a redução do MVA em 50% for mais vantajosa, né? Então, dá para fazer essa opção, né? Então, nesse caso, tem que fazer um pedido formal, né? Pedindo para alterar, né? Esse critério de obtenção da base de cálculo. As empresas, digamos assim, que está com regime especial já em vias de vencimento, né, no pedido de prorrogação, então deverá fazer, né, esse pedido expressamente no requerimento. E para os novos pedidos também, então as empresas poderão fazer uma análise prévia, né, para verificar qual dos critérios que fica assim mais vantajoso, né, e já no pedido, então, declinar qual dos critérios, né, que a empresa pretende adotar. Outra questão que é relevante, né, é na parte das condições para concessão de regime especial, já no decreto 293, né, houve a eliminação da condição de realização de operações interestaduais, né, ou para empresas do Simples Nacional, e a exigência, né, de acúmulo de crédito do ICMS em conta gráfica. Então, essa exigência foi eliminada, né? Então, hoje, então, aumentou o leque de contribuintes, né, passível de obtenção desse regime especial. E ainda com relação à questão do exclusivamente ou preponderantemente no comércio atacadista, né? Nós sabemos, né, que a grande preocupação do fisco estadual era de que o regime especial, né, fosse concedido para, por exemplo, para atacarejo, né? E essas empresas, digamos assim, que por vias indiretas anulasse o sistema, o regime de substituição tributária. Em alguns regimes especiais consta expressamente, né, que fica vedada na realização de operações em que não haja, né, retenção e pagamento do imposto por substituição tributária, para que não, digamos assim, não vendesse, né, para o consumidor final, né? Mas esse entendimento, né, pelos contatos que a gente está tendo com o fisco, né, foi flexibilizado. A rigor, né, pela literalidade, né, do regulamento, né, na medida que é preponderantemente no comércio atacadista, né, então, pela interpretação literal, né, do preponderantemente, né,
significa que a empresa já poderia fazer na venda direta para o consumidor final, né? Sem fazer a retenção, mesmo porque juridicamente você não vai fazer a retenção de um imposto de uma operação que não vai existir, né? O varejista, o consumidor, ele compra para consumir, né? E não para revender. Então não vai ser devido imposto, né? Porque não vai ter uma operação subsequente. Então juridicamente era uma cláusula, né? Completamente ilegal, né? Que em alguns regimes, né, a gente sabe que tem. Mas nesse ponto, pela conversa que a gente está tendo, né? Então houve uma flexibilização, né? Mesmo porque eles sabem, né, que essa exigência era ilegal, né? E mesmo porque eles sabem que existe uma pressão muito grande, né, para retirar os produtos da substituição tributária, né? E eles têm que procurar facilitar o máximo possível, né, a vida dos contribuintes, né? Mas de qualquer forma, né, nós deveríamos estar atento nesse ponto aí, né? E eu até imagino que futuramente, né, o fisco até poderá estabelecer, né, o que seria preponderante, né, para efeito da concessão de regime especial. De repente, eles podem estabelecer, né, que tem que vender no mínimo 70%, né, no comércio atacadista. É uma coisa assim que passa, né, pela nossa cabeça, né? Mas, em linhas gerais, né, essas seriam as alterações, né, positivas para o segmento, né? Foi um trabalho árduo, né? Mas, na verdade, desde a edição do decreto 2293, né, que o sindicato, né, vem trabalhando de uma forma bastante forte, né, junto à Secretaria da Fazenda, né? E a gente teve, né, então, o forte apoio do nosso vice-governador, né? E então, em linhas gerais, né, essas seriam as nossas considerações, né? E aí a gente fica aí aberto aí para eventuais questionamentos. Obrigado, doutor Fernando. Quem desejar fazer alguma pergunta, né, pode pedir a palavra ou também utilizar o chat aqui para perguntas. Marcelo, Bom bom dia, dia, Vandré. bem? Tudo Desculpa bem? que eu estou em dois que um não está funcionando o áudio. Parabenizar o doutor Fernando, o Luiz Antônio, vocês, né, no Cinca aí pelo... Eu sei o quanto que estavam, o trabalho, o quanto foi árduo aí para conseguir essa mudança nessa lei, né? Que ia realmente complicar bastante para nós do segmento, né? Ia atrapalhar bastante a questão do regime especial. Então, parabenizar por isso. Obrigado. Obrigado, André. Doutor Ishikawa, então quer dizer, para a microempresa, eu posso acumular o benefício. Faço a redução dos 30% e, como eu optei pelo preço de venda, eu vou reduzir mais 50%. Dona Marlene, né? Foi? A dona Marlene que fez o questionamento, né? Aham. Inclusive, essa matéria aí, né, até foi objeto de consulta, né, em nome do SICA PR, né? Aham. E temos até uma resposta formal, né? De como fazer esse cálculo, né? Mas, em resumo, é isso mesmo, dona Marlene. Acumula os dois, né? Os dois benefícios, né? Exatamente. E cá entre nós, né, dona Marlene, que fique entre a gente aqui, né? Fisco tem um trabalho, né? Um trabalho assim muito, muito forte, né?
em cima desse benefício, redução que tem no MVA quando vende para empresas do Simples, né? Em relação a alguns produtos, né? Não são todos, né? Pega 4 segmentos, né? Uhum. Papelaria, produtos alimentícios, eu não lembro todo o segmento de cabeça, né? Uhum. Essa redução, né? Nós obtivemos, né? Na época do governador Beto Richa, quando o Paraná fez a implementação do regime especial, né, em diversos produtos seguindo o Estado de São Paulo. Então, naquela época, né, principalmente o Cinca, né, seu Paulo, que era o presidente, né, então fez um trabalho forte junto ao governo, né, mesmo porque em Santa Catarina também tinha redução quando era por simples, né? Então, em decorrência então desse pleito, né, que houve então essa redução, né, em relação a 4 segmentos, né? Mas então o fisco o paranaense vem trabalhando, né? Estão fazendo no estudo de revogar esse benefício. Uhum. Eles não Tá, vêem ok, mais mas por razão, enquanto né, é válido. para esse benefício aí, mas por enquanto, quando tiver, usa cumulativamente. Ok. Obrigado, doutor. Mais alguma pergunta? Nós, aproveitando, pessoal, nós lembramos que o escritório do Dr. Fernando Ishikawa presta plantão aqui na sede do Cinca, toda terça-feira pela manhã, para associados aqui da entidade, né? Por telefone ou presencialmente. E a gente aproveita aqui tem diversas empresas aqui, né? Associados e não associados, que entram em contato com o Cinca, né? Os não associados. Nós temos diversos benefícios aí. Essa demanda tributária é uma parte do sindicato, é um braço importantíssimo, né, do sindicato, assim como a trabalhista e convenção coletiva. Entre em contato com a gente aqui, a gente está à disposição para atendê-los e orientá-los. Presidente, Mais nenhuma pergunta? Bom, podemos então encerrar, né, Marcelo, né, doutor Fernando? Como o doutor Fernando colocou, foi um trabalho bastante intenso, uma agenda positiva, né, que nós fizemos aí junto com toda a equipe do SINCA, junto com o doutor Fernando e a sua equipe, com os diretores, né, sou Paulo Penac, e para a gente poder manter, né, nosso regime, baseado no regulamento, né, do ICMS anterior, né, do artigo 17, né, acho que é isso, né, só, Fernando, anexo 9, e, e de encontro, né, com isso veio também com essa ação que nós tivemos aí, né, junto com o grupo, né, com o nosso presidente da FEComércio, nosso vice-governador Darcy Piana, num debate bastante profissional e com bastante conteúdo, né, da nossa parte, conseguimos aí colocar para a secretaria, para o secretário Renê, né, a importância de manter esse regime e, além disso, ele colocou uma outra opção, como o doutor explicou, né, com a possibilidade de coeficiente, né, baseado nesse decreto 3851, também quem quiser optar, né, com redução de 50% do coeficiente. Então, eu acho que uma ação foi isso, eu quero agradecer de, todos os. Atrás, depois do dia que for mexer, sabe? Pensei naquela parede lá, de coisa, botar aqueles tijolinhos à vista, sabe?
Sabe lá na churrasqueira, lá. Bom, pessoal, em linhas gerais, então, era isso. Acho que travou a imagem travou a fala do presidente. Então, estamos à disposição aqui no Cinca. Qualquer dúvida, entre em contato conosco para esclarecimentos, né, e orientações. A gente está à disposição. Desculpa aí, Marcelo, caiu a conexão aqui, mas Voltou, só para presidente? finalizar, Tá. agradecer a todos vocês, né, por esse empenho que a gente tivemos aí para essa conquista aí. Tá bom, pessoal? Então, quero agradecer a todos aí, o doutor Fernando, a sua equipe, Cinca, Marcelo, Aline, né, e o seu Darcy, nosso vice-governador Darcy Piana aí, e todos vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Um grande abraço aí para todos.